Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre, né? O pastor Alexandre Oliveira, como muitos já conhecem, né? Estamos começando mais um vídeo e quero que você se inscreva no nosso canal, toque no sininho, deixe o seu like para o nosso canal crescer, gente, né? E hoje nós vamos falar o que está escrito aqui em João capítulo 19 e o versículo 34, que diz assim, ó: Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água, né? É isso que tem encucado a vida de muita gente, né? Tem mexido com muitas pessoas, gente. As pessoas se perguntam por que saiu sangue e saiu água do lado do Senhor Jesus quando ele foi furado com a lança, né? Que isso aí foi um sofrimento muito grande. Eu vou contar essa história no outro vídeo, né? Isso aí foi quando eles vieram, os soldados vieram para verificar se eles realmente estavam mortos. Eram 3, né? Jesus estava no meio e os 2 malfeitores, como a Bíblia fala, os 2 que foram acusados de ladrão, né? Estavam também do lado direito e um da esquerda. E quando eles chegaram, os ladrões ainda estavam vivos. Que um ele foi salvo, né? Que Jesus abriu a porta do céu para ele, né? Abriu a porta do céu para ele, né? Então veja bem, eles estavam ainda vivos, aí os soldados bateram ali, quebraram as canelas dele, né? Muito sofrimento, gente, quebraram, né? E acabaram de torturar ele e eles morreram, né? Aí depois passaram para o mestre, Senhor Jesus, né? Olharam, aí foram para quebrar a perna e disse, não, ele tá morto, ninguém vai quebrar mais nada dele que já está morto, né? Mas assim mesmo, um soldado malvado disse, eu vou furar ele assim mesmo, tá morto, mas vou furar. Aí ele pegou a lança, né? E furou o lado da costela, gente. Entre uma costela e outra entrou aquela lança, e quando ele puxou, saiu sangue e água. Caiu tudo em cima do soldado. E esse soldado tem uma história, um dia eu vou contar essa história, né? Outra vez aí eu conto, né? Essa água caiu em cima dele, ele foi curado de uma enfermidade gravíssima, né? A água caiu em cima do soldado. Ele sofria, uma doença incurável, né? E com o tempo ele se converteu e passou a servir o Senhor Deus, né? E isso aí é outra história, eu vou contar a história dele um dia aí, né? Então estou falando sobre o sangue e sobre a água. Aí muitas pessoas se perguntam, gente, eu já vi pregadores de renome, pregadores famosos, né? Pregadores que pregam só para estádio cheio, falar a respeito disso e muita gente fica encucado, gente, para saber a realidade do sangue e da água, né? Da água. Uns falam do sangue, mas da água não sabem explicar direito, né? E eu busquei uma sabedoria direto do trono de Deus, né? Eu sou o pastor Alexandre, como já falei, né? Eu busquei uma sabedoria direto do trono de Deus para poder explicar, passar para a humanidade, gente, passar para o povo o que significava a água, né? Os médicos que estão me assistindo agora, centenas de médicos, né? Milhares de médicos que estão vendo esse vídeo, eles sabem o que eu estou falando, eu não tiro a razão dele que eles estudaram para isso, gente. Na época tinha médico também, Lucas era médico, né? Que serviu o Senhor Jesus também, né? E eu queria aqui um estudo que fala assim, ó: todo excesso, né, de líquido no local comprime o coração e compromete, né? Compromete todo o sistema, diz assim, ó, né? Para essa produção excessiva, damos o nome de derrame pericárdico. É uma das suas principais consequências, né? É o tamponamento cardíaco, uma das emergências, né, médicas. Aqui eu tirei, eles têm razão, gente. Os médicos sabem, quando eles viram ali o furo do lado do Senhor Jesus, né, que saiu o sangue, saiu a água, os médicos, eles mesmos deu esse diagnóstico, né? Chamou de derrame pericárdico, né? Porque o excesso, né, de líquido no corpo da pessoa, ele jorra para o coração, né? Aí se torna-se um derrame pericárdico, né? Então você está certo, médico, você que está me assistindo agora, você que estudou para isso, né? Eu não sou doutor, eu não sou médico, né? Sou apenas o pastor Alexandre, né? Então, mas eu não tiro a razão de vocês, né? E eu busquei uma sabedoria direto do céu, e Deus falou para mim que aquela água e o sangue era para toda a humanidade saber, gente. É um ato espiritual, ele veio direto do trono de Deus. O sangue, quando puxou a lança, né, quando o soldado puxou que saiu o sangue, simboliza, gente, que eu e você fomos comprados por um preço alto, né? Toda a humanidade foi comprada por um preço muito grande. Jesus pagou um preço caríssimo, gente, por mim e por você que está me assistindo agora, né? Simboliza a nossa salvação, a salvação do planeta Terra todo.
né? Aquele sangue simboliza a salvação de todo esse planeta, gente, de todos os humanos, né? De toda a humanidade de pessoas que vivem nesse planeta. É a nossa salvação. O apóstolo Pedro escreveu na sua epístola, né? Epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 18 e 19, o que é que ele fala? Ele fala que nós fomos comprados por um preço muito grande, não foi comprado por ouro, nem por prata, nem por qualquer ato material, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue, né, do Senhor Jesus, que derramou na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, toda passagem na Bíblia que fala sobre salvação simboliza esse sangue, gente, que saiu da cruz do Calvário. Que se você for tirar um estudo sobre salvação, você vai passar o dia todo, porque é muitos versículos, muitos capítulos que falam sobre salvação na Bíblia, né? Então simboliza esse sangue precioso, esse sangue maravilhoso que saiu do lado do Senhor Jesus, que saiu. Viu? Então simboliza um preço muito grande, né? Que ele pagou por mim, por você, por toda a humanidade na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser salvos, gente, serve ele, né? Então o preço foi muito grande. Então até aí os pregadores estão certos, né? Os obreiros, os diáconos, né? Os missionários, as missionárias, as pastoras também, estão tudo certo. Os irmãos, tem irmão que não é pastor ainda, não é missionário, mas ele já sabe dessa história que Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, através da lança que furou, né? Pela nossa salvação, todos sabem. Agora a segunda parte, que muita gente fica encucado, gente. Muita gente às vezes não sabe dar esse diagnóstico, né? Não sabe falar a respeito da água, né? Estou dizendo nós que não somos doutores, né? O médico, no estudo dele, ele sabe, né? Mas isso aqui eu estou falando ato espiritual que veio do céu, né? O que Deus falou para mim? Está escrito lá em João 10, o versículo 10, a parte B do versículo, gente. Onde o próprio Jesus diz assim, ó: eis que eu vim para que todos tenham vida, né? E vida com abundância, vida farta, vida abençoada. Ele fala assim na palavra, né? Então a água, gente, simboliza a nossa fartura, né? A nossa prosperidade, a nossa cura, a cura de todas as enfermidades, de todas as doenças, a gente simboliza aquela água que saiu do lado do Senhor Jesus, da costela dele, quando ele foi furado com a lança, né? E o ministério do Senhor Jesus, né? E o trabalho do Senhor Deus, tudo fala sobre a água, gente, né? Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando ele chegou e estava aquele cego de nascença, era um cego de nascença, né? Não era cego que depois ficou cego, não. A Bíblia afirma aqui em João capítulo 9, versículos 6 e 7 em diante, né? Você vê essa história, que o cego era cego de nascença. Jesus chegou, fez a lama ali, o lodo, e colocou nos olhos do cego e disse: vai lá na água, aquela água ali está consagrada, né? Está ungida, a água do tanque de Siloé, vai lá e tu vai ver. E ele foi, lavou e as vistas voltaram, gente, né? Você vê que simboliza aquela água que saiu do lado do Senhor Jesus, gente. Que sabedoria de Deus, gente, é essa, viu? Saiu do lado do Senhor Jesus, né? E é por isso que muitos pastores, né, missionários, obreiros, usam hoje a água ungida, passa até na televisão e as pessoas são saradas. Por quê? Porque simboliza essa água que saiu do lado do Senhor Jesus, né? Se você vê também em João 5, e o versículo 4, fala também que o próprio Deus, né, que criou os céus, criou a terra, criou a mim, criou a você, criou toda a humanidade, criou tudo que há na terra, né? O que é que ele fez? Ele mandava de tempo em tempo um anjo direto do céu para agitar aquela água do tanque de Siloé, que está escrito em João capítulo 5, versículo 4. Aquele anjo agitava, era de tempo em tempo, não era de todo momento, não, era de tempo em tempo. Ele vinha, agitava, né? E quando ele agitava, o primeiro que entrava dentro, ele era sarado de toda doença incurável que ele tinha, que tivesse, né? Podia ser uma doença que já tinha sido despachada pelos médicos, né, da época, mas eles eram curados, gente. É a Bíblia que fala, João 5, versículo 4, fala isso, que de tempo em tempo descia um anjo, né? Então essa água que o anjo agitava, que era consagrada, simbolizava, gente, a água que saiu do lado do Senhor Jesus, né? Que maravilha, viu? Que maravilha. E Êxodo capítulo 23, no versículo 25, você que está me assistindo agora, o próprio Deus, Criador do céu, diz assim, ó, o próprio Deus, que ele fala: eu abençoarei, né, a vossa água, eu consagrarei a vossa água, eu ungirei a vossa água. O próprio Deus que nos criou, gente, que fez os céus e a terra, Criador dos céus e da terra, fala aqui, ó, Êxodo capítulo 23, 25.
né? Eis que eu abençoarei a vossa água, gente, né? A água que saiu daqui simboliza isso, gente, que saiu do lado do Senhor Jesus, né? Da costela do Senhor Jesus, né? Que maravilha! Tudo é relatado através da água, né? E muitas pessoas não sabiam disso, gente, ficavam encucadas, e Deus me deu essa sabedoria diretamente do céu. Você vê que, se você ler lá ainda em João capítulo 2, você vê aquele grande milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, né? Que ele mandou encher de todo aquele potes, aquela estraia de água, né? E da água ele transformou a água em vinho, que o vinho tinha acabado na festa, que isso é outra história, né? Estou falando do milagre da água, e ele pegou, fez, então simboliza, gente, que a água que saiu quando a lança furou do lado, né? Simboliza a água que saiu. Então, para quem não sabia, estava encucado, simboliza isso, gente. Simboliza isso. O sangue simboliza a nossa salvação, a salvação do mundo todo. E a água simboliza Deus curando todas as doenças, dando prosperidade, né? Dando fartura e dando vida em abundância, né? Com muitas bênçãos, gente, né? Simboliza ali o Deus provedor, o Deus que provê todas as coisas, gente. A água simboliza isso. Se você for fazer um estudo grande sobre a água, você vai encher um caderno, gente. Você vai encher, você passa o dia todo e não termina, porque a Bíblia toda fala sobre a água. Porque a água foi Deus que criou, e Ele que consagrou, ungiu, né? E abençoou, como a Bíblia fala, né? Então, nunca nós podemos ficar contra a água, porque essa água já saiu lá do Senhor Jesus, gente, também, né? Do lado dele, quando ele foi furado, né? Então, essa foi a palavra do pastor Alexandre, né? O homem de Deus, o fenômeno. Não sou médico, não sou doutor, mas a minha sabedoria, gente, veio direto do trono de Deus, direto do céu, gente. Então essa é a palavra do homem de Deus. Compartilhe esse vídeo o quanto você puder, gente. É isso aí, gente. Amém.